Já faz mais de 10 anos que teve banda, teve dança, teve recepção no nível de astro do rock, num dos maiores empolgou da história dos esportes. Once the game start, I mean, it's gonna be easy. E se você lembra disso, eu tenho certeza que você está se sentindo velho. Sim, já tem uma década, mas calma. Hoje o assunto tem tudo a ver com a com o Big Three do Miami Heat. Hoje a gente vai explicar pra você aí de casa como foi possível juntar LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. Porque é dia de falar do mercado de trocas e contratações aqui no Dicionário NBA. Teve gente que não gostou, mas a verdade é que era maneiro demais ver o trio do Miami Heat jogar. O Wade já tava lá e ele já era ídolo. This is my house! This is my house! Já o LeBron era jogador do Cleveland Cavaliers, time que o draftou. Isso até 2010, que foi quando o contrato dele acabou. E aí, meu amor, ele virou um free agent, um agente livre, um jogador que tá sem contrato, ele tá livrinho no mercado. Ou, como eu gosto de chamar, um desempregado gourmet. Se os desempregados fossem, por exemplo, picolés, os free agents seriam as paletas mexicanas, né? E existem dois tipos de free agents, os restritos e os irrestritos. Isso tem a ver com quanto tempo o jogador já tá na NBA, né? Tudo é uma questão de tempo de casa. Quando um time faz uma proposta para um agente livre restrito, o time antigo desse jogador tem 2 dias para igualar a proposta e assim, ó, recontratar. Já o agente livre restrito, tipo o LeBron em 2010, ele faz o que ele quiser da vida dele. E o LeBron, meu amor, ele decidiu levar os talentos dele para Miami. A free agents, que é esse período em que os contratos acabam e os times podem ir atrás dos jogadores que estão livres no mercado, acontece sempre entre o fim de uma temporada e o início de outra. Foi durante esse período, por exemplo, que o Kevin Durant, que estava livre no mercado, assinou com o Golden State Warriors em 2016 e formou só um dos times mais fortes dos últimos anos na liga. Afinal, ele é o Kevin Durant. I'm Kevin Durant. You know who I am. Ai, Júlia, mas só dá pra pegar jogador sem contrato? Não, na verdade, dá pra você pegar jogador com contrato, sem namorada. É com vocês aí. Mas também dá pra fazer trocas de jogadores. Porque o mercado da NBA ele é diferente do futebol, por exemplo, né? Os times eles não pagam pra tirar um jogador do rival. Então, por exemplo, você não vai ter um Cruzeiro, né, comprando um Dedé e desfalcando um Vasco e causando rancor nos vascaínos, deixando os vascaínos tristes. Você não vai ter isso na NBA, né? Mas eu esperei. Você sente falta do Dedé? Eles trocam os jogadores entre si. E as regras e os valores, eles mudam um pouco a cada temporada. Mas, no geral, funciona dessa forma aqui que eu vou explicar. Ó. A soma dos contratos dos jogadores que estão chegando em um time tem que ser mais ou menos a mesma dos que estão saindo, para respeitar o teto salarial. Que, aliás, eu já expliquei. Tem um episódio do Dicionário NBA sobre teto salarial. Então você pega o seu mouse, clica aqui em cima e vai lá entender. Além de jogadores, as trocas elas podem envolver futuras escolhas do draft. E quando bem feitas, meu amor, elas podem mudar completamente o cenário da NBA. Um bom exemplo disso aconteceu em 2004. O Los Angeles Lakers mandou o Shaquille O'Neal pro Miami Heat, onde ele foi campeão em 2006. Já o Heat mandou pro Lakers o Lamar Odom, campeão em 2009 e 2010 em Los Angeles. Ficou bom pra todo mundo, porque é aquele ditado, se organizar direitinho, todo mundo troca. Mas calma que eu vou voltar pro Miami Heat do Big Three, tá? Faltou falar do Bosh e do tipo de negociação que levou o pivô pro Heat. O sign and trade, que é bem o que o nome diz mesmo, assinar e trocar. Como o time que recebe o jogador assume também o contrato que ele já tinha, o sign and trade pode ser bom pra todo mundo. O jogador ganha mais dinheiro, que é sempre muito bom, e vai pro novo time com um contrato mais longo. E o time que tá cedendo o jogador, ele pode receber mais gente na troca. Ó que maravilha. E foi assim que o Chris Bosh, que era jogador do Toronto Raptors, foi jogar com o LeBron e o Wade no Miami Heat e lutar por muitos títulos. Not 2, not 3, not 4, not 5, not 6, not 7. Mas troca não é bagunça não, tá? Tem uma data limite que é a chamada trade deadline, que geralmente é no começo de fevereiro. E a partir daí, quem trocou, trocou, e quem não trocou, não troca mais. Perdeu o Playboy. E tem hora pra dar like no vídeo também, tá? E a hora é agora. Aproveita e se inscreve no canal da NBA e ativa as notificações pra você não perder nada. E se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Até o próximo episódio do Dicionário NBA.